Vamos então agora iniciar o nosso conteúdo da tarde com um painel Como atuar com as decisões previsivelmente irracionais. E para esse painel, nós contaremos com a participação da Renata Taveiros de Saboia, CEO da GT Consultoria, e o Alexandre Muniz, que é diretor de investimentos da Cargill Prev. Então eu vou dar as boas-vindas primeiramente ao Alexandre. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Vem para cá, Alexandre, seja bem-vindo. Palavra é sua, prazer ter você aqui com a gente no TAG Summit. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos nesse TAG Summit. Queria agradecer a presença de todos vocês. E eu acho que eu vou começar com uma provocação, porque eu vejo a gente falar de uma forma tão racional aqui, né? E parece que as emoções não interferem nas nossas decisões. E no dia a dia, dentro da fundação, eu vejo um gap muito grande entre o que vocês, gestores, falam, o que os assessores de investimentos falam e as decisões dos investidores ou dos participantes de um plano de pensão, né? E esse gap se dá muito porque existe uma grande diferença entre conhecimento e consciência. O conhecimento a gente aprende, e a gente tem visto aqui nos últimos 20 anos no nosso mercado de previdência e também de investimentos, o quanto vocês investiram em conhecimento. Só que o que eu percebo é que não tem aumentado o nível de consciência e as pessoas continuam tomando decisões erradas nos seus investimentos, né? Então, mas para a gente aumentar a consciência, a gente precisa se aprofundar nas emoções. Então, a gente tem uma especialista hoje aqui para poder falar sobre esse tema, né? Eu queria convidar a Renata. Bem-vinda. E eu vou pedir também para vocês mandarem as perguntas, que ao final da apresentação da Renata a gente vai mediar isso. Obrigado, Renata, seja bem-vinda. Obrigada a todos, obrigada a todos os participantes da TAG por esse convite. Eu estou muito feliz de falar sobre o que eu mais gosto, que é comportamento humano. E como é que isso afeta as nossas decisões financeiras, que supostamente deveriam ser racionais, mas não são. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui um pouquinho. Quando a gente fala de decisões financeiras, será que elas são mesmo racionais? O que a gente pode dizer, né? Primeiro eu vou começar falando de mim um pouco, bem rapidamente. Eu sou economista, então, será que ela vem da área de humanas, né? Como economista, eu bem sei que a gente meio torce o nariz, né, para a área de humanas. Não, eu sou economista. Tem toda essa formação. E trabalho com isso, que é a outra pergunta, né? Renata, isso tudo é muito legal, mas dá para aplicar? Dá. Dá para aplicar e tem muito resultado. Então, eu tenho uma consultoria, que é a GT Consultoria, que aplica esses insights da ciência do comportamento, principalmente no setor financeiro, de fintechs, e um trabalho grande na área de previdência também. Então, eu estou lá no dia a dia vendo que sim, funciona. Além disso, eu faço trabalhos de mentoria com pessoas que querem melhorar sua vida financeira, com gestores e com líderes. Faço também produção de conteúdo para os mais diversos canais, escrevo para blog de banco, produzo conteúdo para essas empresas e dou aula, né? Que a gente não pode também deixar de compartilhar o conhecimento. Então, o que eu quero começar é trazendo qual é a questão, né? Qual é o problema central que aflige todo mundo e que deixa esse mistério? É a ideia do futuro. O futuro ele é incerto e o futuro está muito longe. Então, a gente tem uma dificuldade de cuidar das nossas finanças e da nossa vida no presente. E quando a gente fala de previdência, isso é ainda mais complicado, é mais evidente e menos as pessoas são capazes de pensar no futuro. Vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo no nosso país agora. A gente tem, esses dados são desse ano, tá? Da Ambima, que acabou de produzir o relatório do investidor. 78% das famílias brasileiras estão endividadas.
29% das famílias brasileiras estão inadimplentes, 11% das famílias brasileiras não têm como pagar as suas dívidas, 89% das famílias endividadas têm dívidas com cartão de crédito e elas levam 7 meses comprometidos se elas resolverem pagar suas dívidas. O que a gente pode ver daí? Pessoas endividadas, inadimplentes, vocês sabem bem, o custo da dívida com cartão de crédito. Tem espaço para poupar? Conseguem pensar no que vai acontecer no futuro? Daqui 20 anos, eventualmente daqui 30 anos? Fica muito difícil. Então, o problema começa por aí, né? E vamos ver o que o Paulo Guedes vai falar mais tarde a respeito do Brasil nesse momento, com essas dificuldades. Ok, quando a gente vai falar de poupança e de previdência, a gente tem um número, 27% dos brasileiros economizou dinheiro em 2021, isso representa 17% do PIB, e o Brasil está em 66º lugar no ranking mundial em termos de poupança agregada. Vamos comparar com Brunei, que está em primeiro lugar, que poupa 51% do PIB. Isso dá para a gente uma outra noção, vocês entendem também disso muito bem, como é que a gente vai fazer para ter investimento em melhoria de educação, saúde, etc., não preciso repetir, para que as pessoas possam ficar menos endividadas e pensarem no seu futuro. Estamos numa situação aí meio, né, perigosa. Muito bom, e quando a gente fala de aposentadoria, o que a gente descobre? 47% dos brasileiros não poupa para aposentadoria e espera contar com os recursos do INSS. Problema também, todo mundo já sabe por quê. 28% pretendem continuar no mercado de trabalho. Será? 2% acreditam contar com os filhos. Essa é a nossa realidade. Como está acontecendo hoje? A gente tem 55% da nossa população de aposentados contando com o INSS. E se a gente for olhar outros, né, ou mesmo investimentos ou previdência privada, a gente vai aqui para a fatia menorzinha. Então, os fundos de previdência, apesar deles estarem ajudando bastante, terem essa intenção, eles, quando a gente olha no total, que representa também a ideia de como os brasileiros pensam na aposentadoria, a gente está com uma fatia muito pequenininha. A previdência privada é 4,7%. Então, a gente precisa olhar para isso de um outro jeito, porque esse jeito que a gente está olhando não está funcionando, né? Pois bem, isso tudo implica decisões financeiras. Meu Deus, como é difícil. Para nós, talvez não, que estamos no mercado, que vivemos isso todo dia, mas mesmo assim, eu tenho uma desconfiança que todo mundo já passou por um momento de falar, eu devia fazer isso, mas eu não fiz. Eu devia ficar no investimento que está perdendo, mas eu não aguentei e vou sair com prejuízo. Por quê? Porque quando a gente fala de decisões financeiras, elas trazem uma grande complexidade. São várias vertentes, são várias dimensões que a gente tem que olhar para tomar essa decisão, qualquer decisão financeira. A gente tem que olhar quanto a gente tem de disponibilidade hoje, a gente tem que olhar quais são os nossos gastos, a gente tem que pensar nos gastos futuros, a gente tem que pensar na poupança para aposentadoria, a gente tem que pensar no que a gente tem vontade de fazer. E aquele eu mereço aparece com toda a força. E a gente deixa tudo para trás e vai gastar o que não tem. Ou presente para minha família, ou meu filho se formou, ou tantas outras coisas que não são racionais e que a gente fala, tá bom, vai, vou fazer. Então, não é uma decisão fácil, nenhuma decisão financeira. O que vai trazer muito estresse. Estresse é um fator extremamente importante e que influencia fortemente o que? Justamente a tomada de decisão. E a tomada de decisão financeira. Então, a gente entra num ciclo vicioso onde a própria necessidade de tomar uma decisão financeira cria um estresse
que tem um impacto, de novo, na nossa capacidade de tomar decisão financeira. Precisamos dar um jeito de sair desse ciclo. Olha que interessante, uma pesquisa com 1.000 americanos em 2019. Olha o que revelou. 77% dos entrevistados sentem ansiedade em relação às finanças. 58% sentem que suas finanças controlam as suas vidas. Supostamente, o dinheiro devia servir a nós, devia servir às nossas necessidades, aos nossos desejos, aos nossos anseios, e não o inverso. A gente ficar correndo atrás do dinheiro, desesperado, angustiado, porque não tem o dinheiro. Alguma coisa está muito errada nesse jeito de viver. O que mais? 43% se sentem cansados o tempo todo. Isso tem um impacto, claro, na vida profissional e na vida pessoal. Como é que você pode ter uma relação com amigos, ou com a família, ou com você mesmo, se você está cansado o tempo inteiro e só consegue pensar no dinheiro e correr atrás dessa coisa desesperadora que é como é que eu vou conseguir manter esse nível de vida, ou manter o dinheiro, ou mesmo sobreviver, né? 42% têm problemas para se concentrar no trabalho, e aí a gente tem um grande impacto em termos de produtividade. Esse é um fator super relevante que as lideranças em geral não compreendem. Quando a gente vai falar de educação financeira, e eu trabalho muito com educação financeira, fazendo muitos projetos de educação financeira, inclusive para instituições, fundações de previdência privada fechada, essa noção de que é preciso cuidar bem das finanças, porque isso tem um impacto na produtividade do colaborador, ela é deixada no segundo plano. Ela não é levada em consideração. No entanto, ela é extremamente relevante. A pessoa que não consegue se concentrar, evidentemente, não será produtiva, não trará boas colaborações, não trará boas ideias, e a gente acaba prejudicando o objetivo da própria empresa, que é crescer, né, e estar cada vez mais presente no mercado, e, evidentemente, dar lucro e etc. E 41% das pessoas, dos entrevistados, perdem o sono por causa das preocupações financeiras. E hoje em dia a gente está vendo na área da saúde, do bem-estar em geral, a grande importância que tem se dado e que tem se revelado a respeito de dormir bem, de como o sono é fundamental para diversas áreas e diversos setores da nossa vida. Bom, ok. Qual é o impacto de tudo isso, de toda essa nossa realidade? As pessoas vão ter muita dificuldade para poupar, claro. Elas têm dificuldade para planejar seus gastos, e a gente começa a juntar uma coisa com a outra. Espera, se tem dificuldade para planejar os gastos, como é que vai poupar? Difícil, mais difícil ainda. Tem dificuldade para fazer listas de necessidades, como, por exemplo, o supermercado. Por que isso é importante? Porque se você sai, nem que seja para fazer supermercado, sem um objetivo, sem algo em mente, por isso a lista, você gasta com um monte de coisas que você não precisa. Você pode querer, pode ser legal, pode te dar prazer, pode ser bacana, mas você não precisa. E isso tem um impacto na sua vida financeira, no seu planejamento financeiro e na sua capacidade de poupança, que a gente viu lá atrás, que é extremamente necessária, né? Isso serve também não só para o supermercado, serve para o passeio no shopping, serve para o final de semana, na viagem, serve para todos os momentos onde a gente não tem clareza daquilo que a gente necessita e daquilo que a gente deseja. E muitas vezes a gente opta por aquilo que a gente deseja e sacrifica as nossas necessidades e o nosso futuro, que é por onde a gente começou essa nossa conversa. E isso impacta também dificuldade para se planejar para eventualidades futuras, que a gente acabou de ver com a pandemia, como foi complicado e como a gente realmente, a maioria dos brasileiros foi pego de calças curtas, né? E que isso é uma coisa que é muito relevante para a saúde individual, para a saúde do país e das empresas também, evidentemente, né? E olha só, somente 2 em cada 10 brasileiros se planejam para a aposentadoria. Então, estamos aqui falando de uma coisa importante.
E mesmo quando as pessoas têm a oportunidade de aderir a um plano de previdência fechado, de uma empresa ou de um patrocinador, elas não fazem. Por quê? Porque essa ideia de poupar para o futuro e de pensar no futuro e de se cuidar lá para frente, fica totalmente abandonada, apesar de todo mundo saber como isso é relevante. E o que isso gera? Como é que a gente vai ver o que é que vai acontecer no futuro? E agora tem uma coisa que é muito importante, talvez seja a coisa mais importante. Se vocês vão escolher uma coisa para levar embora para casa hoje, eu aconselho fortemente que seja isso que eu vou falar para vocês agora, que é essa ideia da impulsividade. Nós somos seres impulsivos. Nós queremos as coisas agora, nesse momento. A gente tem muita dificuldade de abrir mão de um prazer, de um desejo, de algo que a gente quer agora, em função de um prazer no futuro. Mesmo que a gente tenha uma recompensa maior no futuro. E esse é o comportamento principal que gera todos os outros comportamentos não racionais, diferente daqueles que a gente aprende na faculdade de economia, por exemplo, e que a gente chega no mercado financeiro e fala, não estou entendendo. Né? O que acontece? O que é isso que eu estou falando? Né? A gente, do presente, olha para o futuro como se fosse um binóculo ao contrário. O futuro fica muito distante. A gente não consegue se relacionar com ele. E esse comportamento que privilegia o presente em detrimento ao futuro tem um nome. É o viés do presente, que é a base dele é a impulsividade. Com isso, o que acontece? Adeus planejamento. A pessoa não se planeja, esquece disso. O que mais ela faz? Enterra a cabeça na terra, tem um nome. Esse aqui é efeito avestruz, isso, onde a pessoa simplesmente ela ignora, imaginando que em algum momento tudo vai dar certo. As dívidas vão aumentando, o futuro vai chegando, o momento da aposentadoria vai chegando, e a pessoa vai vendo que ela não tem dinheiro. Ou então, como a gente vê bastante, e hoje isso está muito presente, a pessoa está aposentada, ela contava com um dinheiro, o dinheiro não é suficiente por várias razões, incluindo mudanças importantes no mercado financeiro, e ela fica numa situação de paralisada, o que é que ela vai fazer? E muitas vezes ignora a situação, ao invés de tomar atitudes práticas, que são necessárias para resolver essa situação. Então, a obliteração fica aí muito forte, e isso tudo gera ansiedade, num nível muito, muito grande, que a pessoa não consegue pensar em outra coisa. Ela perde a perspectiva do futuro e fica olhando só para o curtíssimo prazo. E a gente perde essa ideia do todo. Muitas vezes acontece isso com a gente também. Quando a gente está muito aflito, nervoso por alguma coisa, a gente esquece que a vida é mais do que aquele momento. E se as pessoas param e perguntam no momento da tensão, como está a sua vida hoje? A gente vai responder horrível, péssima. Nossa, muito, muito, muito ruim. Não sei como vai ser. Mas é a vida que está assim? Ou é um aspecto da vida? Provavelmente não é a vida toda, porque a vida está cheia de coisas. A vida tem lazer, a vida tem conhecimento. Eu, por exemplo, adoro estudar e descubro coisas maravilhosas estudando. Então, não é tudo que é ruim. Tem a família, tem uma série de coisas que são boas. Tem a saúde, que é boa, né? Só que a gente perde essa noção. A gente olha só para uma coisa, a gente olha para a parte e acha que a parte é o todo. A gente substitui a parte pelo todo. Tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Onde a gente se equivoca e fala, espera aí, está tudo muito ruim. Mas não é tudo. Isso gera ansiedade. E a ansiedade, de novo, faz o quê? Que a gente não consiga ter clareza para pensar e para tomar boas decisões. De novo, a gente volta para aquele ciclo. E agora? O que está acontecendo? Como é que dá para a gente entender por que a gente faz isso? Todo mundo sabe que precisa poupar para aposentadoria, precisa criar uma reserva de emergência. Por que a gente não faz?
A resposta está dentro da nossa cabeça, que é uma caixa preta. O que será que tem dentro dessa cabeça? E várias áreas do conhecimento se dedicam a entender psicologia, agora neurociência, e a gente tem uma disciplina nova que é a economia comportamental, que está mudando de nome, está virando ciência do comportamento e que está se juntando com outras disciplinas. Eu sou neuroeconomista. Nossa, o que é isso? Nem sabia que existia neuroeconomista? Sim, uma pessoa que estudou neurociência, que entende, então, esse dentro do cérebro, essa caixa preta, entende comportamento e como ele não é racional e aplica isso no seu dia a dia. E é economista, claro. Por que é relevante a gente falar do cérebro? Porque é dentro do cérebro, e o cérebro, por incrível que pareça, ele é uma estrutura de conexões. Ele não é uma estrutura de partes, ou de partes separadas, ou de partes onde cada um, como se fosse um bloco de um quarteirão, ou um bloco de bairro, cada um faz uma coisa. Não, a gente tem conexões. E o que acontece nessas conexões? E aí que é interessante. Todo o repertório de respostas a qualquer estímulo externo que vai gerar um comportamento está registrado nas conexões neurais. Não está guardado em partes, não tem ideia fixa em algum lugar, não tem um padrão. É tudo isso junto, registrado nessas conexões neurais, não em áreas do cérebro. Uau, novidade, não sabia que era assim. Qual é a consequência? Se eu quero gerar um novo comportamento, eu preciso gerar novas conexões neurais. Como? Gerando novas experiências, novas compreensões, a gente precisa criar uma semântica diferente, a gente precisa ressignificar, por exemplo, a relação com o dinheiro, por exemplo, como poupar, para que a gente crie novas conexões neurais e essas novas conexões neurais tragam um repertório de respostas, uma possibilidade de responder de um jeito diferente aos estímulos externos. O que tem aí dentro? A gente está falando das memórias, dos comportamentos que a gente vivenciou inúmeras vezes e que reforçam as mesmas conexões neurais, como se fosse um rio que cai a chuva e passa sempre pelo mesmo caminho. E estão ali e vão determinar o nosso comportamento. A gente precisa considerar, e aqui é o pulo do gato, o papel do sistema emocional, porque, por incrível que pareça, o chefe do tomador de decisão é o sistema emocional. Uau! Será? Tem certeza, Renata? Você não está enganando a gente? Será? Vamos ver mais um pouco. E a ideia disso é poder, com novas experiências, com uma compreensão de todo esse sistema do cérebro, poder ampliar a nossa possibilidade de escolha de comportamento. Então, eu não fico determinada a me comportar sempre do mesmo jeito, diante dos mesmos desafios, mas eu posso me comportar de maneira diferente. Então, quando eu estou diante de alguma coisa que eu desejo muito e que eu falo, eu mereço, eu posso, de repente, me dar conta de que, pera, sim, eu mereço, mas eu mereço não significa que eu preciso comprar ou que eu preciso gastar mais do que eu tenho. E a mesma coisa, poupar. Poupar pode ser uma coisa muito interessante, pode ganhar um valor muito diferente se eu mudar o significado do que é poupar. Se eu aproximar aquele futuro distante, virado com o binóculo ao contrário, se eu virar o binóculo para o lado certo e aproximar o futuro, entender que o futuro sou eu também. Muito interessante, tem um estudo que mostra que a mesma circuitaria neural é ativada quando você pensa em dar dinheiro para um estranho qualquer na rua e quando você pensa em poupar para você no futuro. A mesma. Ou seja, a gente percebe e se percebe como alguém do futuro como um completo estranho. E a pergunta é, por que eu deixaria de gastar dinheiro hoje com alguma coisa que eu quero para dar dinheiro para um desconhecido qualquer? Por quê? Não vou fazer. Então, eu não vou poupar para o futuro. E isso está visto, escancarado nas conexões neurais.
quando a gente coloca o indivíduo no aparelho de ressonância magnética funcional e pede para ele pensar. Olha, imagina você dando dinheiro para um estranho. Identifica as áreas. Olha, imagina você dando dinheiro para você mesmo no futuro. As mesmas áreas. Chocante, né? Meio incrível. Então, a gente precisa pensar que a gente, no futuro, é a gente mesmo. E a gente precisa passar isso para as pessoas que são as pessoas que a gente cuida, né, que são os nossos investidores, que são os nossos participantes, que são os nossos clientes, né? Muitas vezes, como um gestor, a gente fala, mas a pessoa não ouve, o cliente não ouve, ele não entende. Não adianta falar. O problema talvez seja esse, entender que o futuro é muito distante e que precisa aproximar, precisa ampliar o cenário, sair daquela visão muito de curto prazo, porque tudo isso está registrado nesse repertório de respostas, registrado nessas conexões neurais. Então, agora vamos dar uma olhada para quem é economista ou vem da área financeira, vai dar um arrepio quando eu mostro esse slide. Socorro. Vamos falar de biologia, de corpo. Ai, que saco. Estou achando que eu vou embora dessa palestra. Que coisa, socorro. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava na escola e eu tinha que decidir que faculdade eu ia fazer, eu tinha uma certeza. Não ia fazer biologia de jeito nenhum, nem geografia, nem morta. Nada. Eu gostava muito de matemática, muito de português, muito de história. O que eu fui fazer? Economia. Pois agora eu não sou neuroeconomista? Agora, o que eu estudo mais não é neurociência e funcionamento cerebral? Uau, que coisa. Por que será que isso aconteceu? Porque é um universo incrível, maravilhoso, e que coloca a gente muito perto da gente mesmo. Eu vou começar contando para vocês, muito basicamente. A gente tem essa estrutura inicial do cérebro, inicial porque é a mais primitiva, que veio primeiro, que é o tronco encefálico. E o tronco encefálico fica aqui bem no pescoço, assim, vai terminar aqui no hospital, na nuca. Que tem várias estruturas, essas 3, não nos interessa. Mas o que nos interessa é saber que é nessa estrutura que a primeira impressão do mundo, daquilo que está acontecendo, é registrado. É uma impressão visceral. Eu entro num lugar e falo, nossa, tem alguma coisa que está ruim. Eu não sei o que é, mas não estou me sentindo bem. Tem aquele frio na barriga, dá o soco no estômago. Ou então tem as borboletas, né, no estômago. Que legal, que incrível, nossa. Né? Essa primeira sensação, que não é codificada, a gente não entende, a gente consegue descrever, mas a gente não tem um nome para ela. Né? Acontece nessa área, os primeiros centros de processamento, nessa área que é o tronco encefálico, que traz essa ideia visceral, da víscera. A gente fica enjoado, né? A gente tem essa sensação de nojo, não quero, isso é visceral. E isso visceral conta coisas para a gente do ambiente. Está trazendo informações que não serão dispensadas, que vão estar aí no cômputo geral da tomada de decisão. Importante lembrar que a gente divide para compreender, mas não é assim que acontece. Acontece tudo simultaneamente em todas as direções. Então, a gente não tem um acontecimento ou um processamento só no tronco cerebral, no tronco encefálico. Daqui vai espalhar para todas as outras áreas do cérebro e vai receber impulsos de todas as áreas do cérebro. É um sistema realmente incrível, que trabalha em simultaneidade. Muito bom. Depois dessa entrada visceral, que a gente não explicou, os estímulos passam por que outro senso de processamento? Pelo sistema límbico. E aqui que está o segredo. Por quê? No sistema límbico, que faz essa comunicação, a gente pode ver com a área cortical, que é a área mais racional, ele tem uma ideia de codificação e de qualificação. Então, ele começa a dar nomes para as coisas, nada abstrato, tudo muito concreto, e ele faz uma qualificação e uma separação, uma categorização muito simples, que é isso é bom, isso é ruim, isso é muito bom, isso é muito ruim.
Determinada coisa que está acontecendo vai me ajudar a sobreviver? Porque, vejam bem, o objetivo mais importante do ser humano e dos animais é sobreviver. Tem um neurobiologista, se chama Roberto Sapolsky, incrível o trabalho dele, tem vários vídeos, vários TEDs, ele tem um curso que ele dá em Stanford, aberto para a gente no YouTube. Ele fala mais ainda, ele é mais radical. Ele fala o seguinte, na verdade, o objetivo dos animais não é sobreviver, é espalhar o seu DNA. É isso que a gente quer. A gente quer levar o nosso DNA adiante e contaminar as próximas gerações com as nossas impressões. É mais radical. E é isso que move o nosso comportamento. É isso que está no cerne, que orienta todas as nossas decisões, inclusive as decisões financeiras. Então, é essa junção daquilo que é visceral com aquilo que é percebido e qualificado como bom ou ruim, e que avalia, isso é muito bom ou isso é muito ruim. E a partir disso vai dar o sinal, vou nessa direção ou vou na outra direção. Tá? Então, o centro da tomada de decisão acontece aqui. E dentro do sistema límbico tem uma outra estrutura, que a gente tem essas estruturas impares, tá? Dos dois lados, que são as amígdalas. E as amígdalas são responsáveis por fazer a gestão do sistema luta-fuga, que deixa a gente em alerta e garante a sobrevivência ou não. Muito bom. Depois que a gente passou por tudo isso, aí sim a gente tem a última camada, que é a camada cortical, que é onde acontecem os processamentos racionais, onde entra a razão, a lógica, a capacidade de prever consequências futuras e de desenhar cenários. Mas tudo o que acontece lá, todo esse processamento, vem depois das informações geradas pelo tronco encefálico e pelo sistema emocional, pelo sistema límbico. Então, a gente não é racional. A gente acha que o tomador de decisão é essa parte aqui do cérebro. Deixa eu voltar. Essa parte aqui do cérebro, o nosso córtex. Não. Ele só organiza as informações que vieram em primeiro lugar do sistema emocional. Bom, chocante, a gente não é racional? E agora? Mas eu penso, que história é essa, Renata? Você está falando comigo, mas eu estou pensando, eu sei fazer cálculos, eu entendo, eu estou raciocinando em cima do que você está falando. Bom, chegamos a uma outra ideia, então, que a nossa racionalidade, ela é limitada. Por que ela é limitada? Porque a gente tem limitações cognitivas e limitações emocionais. E essa racionalidade limitada leva a gente, coloca a gente num processo muito interessante, que é, desculpa, volta aqui, perdão, foi muito rápido, aqui, que é, a gente sabe que a gente tem fatores racionais e fatores emocionais e que vão levar a gente a uma decisão esperada, a um resultado esperado. Só que no meio do caminho a gente vai se enrolando. Se enrola no quê? Se enrola nas emoções, se enrola nas crenças individuais, nos circuitos cerebrais, nos comportamentos aprendidos, numa série de coisas. E no final, a gente chegou num lugar diferente. A gente tomou uma decisão equivocada. Então, a tomada de decisão não é uma coisa linear. Apesar da gente saber que tem fatores racionais e emocionais, não leva a gente direto para onde a gente quer. Tem todo esse meio do caminho que nos enrola, né? E, olha que interessante, aqui na TAG Investimentos, a gente tem um grupo de pessoas que se dedica a entender isso, a entender como esses vieses, como esses nós, como esses rolos, né, esses enrolados acontecem e impactam as decisões dos investidores. Isso é uma coisa extremamente admirável, nova e muito positiva, né? Então, de parabéns. É um exemplo mesmo. Eu vejo como isso é importante. Eu trabalho na consultoria bastante com a aplicação das ciências comportamentais, as ciências do comportamento, e eu vejo como é difícil, né, ter essa entrada. E ter um espaço de discussão é fundamental. Agora eu vou dar um exemplo de algumas heurísticas, algumas
algumas formas de pensar que dão origem a comportamento. Essa é muito interessante, a heurística do afeto. Fala, o jeito que a gente está se sentindo em determinado momento impacta a nossa perspectiva e a nossa tomada de decisão. Tem um estudo de 1989 muito interessante, que é, logo após ter havido um terremoto próximo a uma cidade, perguntaram para os moradores como eles achavam, qual era a perspectiva que eles tinham do mercado financeiro. E a resposta foi, tudo será horrível, as coisas estão perdidas, a gente está muito mal. Imagina qual é o impacto dessa perspectiva na decisão financeira e no comportamento que essas pessoas terão diante do mercado financeiro. E fizeram a mesma pergunta para pessoas de uma cidade que não tinha passado por esse terremoto, cidade vizinha, né? E a perspectiva deles era completamente diferente. Não, era super otimista, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. Né? O mesmo contexto econômico, a mesma coisa. Aí a gente tem um outro exemplo, que por incrível que pareça, o clima, o dia lá fora, o sol, a chuva, o frio, o calor, também vai impactar em como a gente está se sentindo e nas nossas decisões. A gente vai ser mais pessimista, a gente vai ser mais otimista. E também não é bom ser muito otimista. Então, estar consciente de que a nossa percepção da situação que é impactada pelo clima vai fazer diferença quando a gente vai tomar uma decisão econômica. Ué, mas não é que a gente é racional? Não é que a gente sabe exatamente o que está acontecendo? Não tanto. E tem um outro que eu gosto muito, que é o efeito vencedor. Esse é muito interessante. Quando você se sente vencedor, bacana, ótimo, poderoso, pode ser que nem tenha acontecido nada na sua vida. O estudo é quando os jogadores de hóquei assistem jogos que eles já tinham assistido, onde eles eram campeões, onde eles venceram, as tomadas de decisão deles, na verdade, as preferências por compras de ações que apresentam mais volatilidade e maior risco aumentam. Uau! Só porque eu me senti o máximo? Cuidado. Ah, sim, e tinha também um estudo em relação à eleição do presidente do país, americano. Então, cuidado. Depois que a gente tiver o resultado dessas eleições, quem votar pelo vencedor vai se achar o máximo. E provavelmente vai tomar decisões financeiras mais arriscadas. E o inverso é verdadeiro. Quem votou pelo perdedor vai se sentir horroroso, o país não tem jeito, nada vai dar certo, eu vou embora. Isso não necessariamente tem a ver com a realidade, tem muito mais a ver com essa ideia do efeito vencedor. Por quê? Tudo isso vai impactar as nossas decisões financeiras. Tem um outro muito bom, que é muito conhecido de todo mundo, que é o viés do retrovisor, que é a ideia de que, bom, a gente fala, rentabilidade passada, não é garantia de rentabilidade futura, está escrito em todos os lugares. Mas, o que acontece? Os clientes olham e falam assim, pô, mas o mês passado foi ótimo, como esse mês foi ruim? Não, o mês passado foi ruim, vai ser ruim, só vai piorar. E toma a decisão baseado no que aconteceu no passado. Problema, a gente sabe disso muito bem. Tem outro muito bom, efeito disposição. É essa disposição que os agentes econômicos têm de ficarem agarrados às posições perdedoras por tempo demais. E vendem suas posições que estão indo bem, que estão ganhando muito rapidamente. Não seguram a onda. Isso tem um nome, efeito disposição. Com toda a certeza vocês conhecem isso. Bom, nossa, Renata, até agora você só apresentou problema. Até agora você só mostrou, vezes sem fim, que, nossa, a gente não é racional, que, nossa, nada do que é de verdade é o que a gente pensou, por que eu fiz aquela faculdade, o MBA, fui estudar do outro lado do mundo, gastei um dinheiro enorme, nada disso vale. Estou super deprimida. Vou sair daqui, era para vir e ficar bem, saindo daqui deprimido. Não, ao contrário, a gente pode ajudar. E muito. Como? Volta à chave, o lugar central. Qual é o segredo? É o sistema límbico. E aí, vamos ver o que a gente pode fazer de prático para olhar para isso e para ajudar as pessoas. E nossos clientes. E, no final das contas, a gente mesmo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, aproximar o futuro do presente. Provocar uma visão de longo prazo. Provocar.
trazer questionamentos, ideias, sugestões, obrigar a pessoa a ter essa visão mais ampla. E a gente faz isso com uma coisa que a gente chama enquadramento, que é chamar a atenção daquilo que é relevante. Não deixa livre, porque se você deixar livre, a pessoa vai olhar para onde ela quiser. Igual quando a gente vai tirar uma fotografia. Eu quero focar nesse aspecto, na pessoa, não na estante. Então, na comunicação, nos relatórios, em todos os materiais de divulgação, na sua fala com seu cliente, coloca a atenção, enquadra naquilo que é relevante, naquilo que é importante, ou naquilo que você quer que ele preste atenção. Bom, como que você faz tudo isso, Renata? Então, na consultoria, na GT, a gente faz isso, fazendo a pessoa sair desse sistema luta-fuga, lembra das amígdalas, do sistema emocional, e pensar numa visão mais ampla e completa da vida. Fazendo perguntas em momentos específicos. O que você quer para o seu futuro? Pergunta para a pessoa, faz ela pensar, provoca que ela olhe para o futuro dela. Fala para ela mais coisas, como, por exemplo, quando você vai aderir ao plano, no momento da adesão, coloca uma frase lá. Qual o destino desse dinheiro? Vai provocar essa aproximação do futuro com o presente, num momento certo, num momento específico. Você não precisa contar a história. Só faz lá uma perguntinha do que está acontecendo, para a pessoa pensar. Depois, na hora que a pessoa vai escolher aderir, quais são seus objetivos de vida? Isso vai ajudar ela a decidir a porcentagem de colaboração ou não, quanto tempo ela vai ficar. Essa ideia fica na cabeça. E lembra, tem um impacto sobre o sistema emocional, que tem um impacto direto nas decisões. O que mais? Faz uma pesquisa para conhecer os sonhos de longo prazo dos colaboradores. Muito interessante. Muito interessante. Fiz isso e a gente encontra coisas que a gente não imaginava, né? Por exemplo, nesse trabalho que eu fiz, não imaginava, mas a coisa mais importante que apareceu foi retorno à natureza. Olha que legal. Então, tem princípios que são orientadores. Como a pessoa sonha viver na aposentadoria? Pergunta para ela. Traz ela para a realidade. Desafia o pensamento da pessoa. Pergunta, de onde você acha que vai vir o seu sustento na aposentadoria? Ela vai falar INSS, imediatamente ela vai falar, acho que não. Traz a pessoa para a realidade. Pergunta de novo, o que você pensa que vai acontecer no futuro em relação aos investimentos? Se ela olhar e falar, vai acontecer o que aconteceu até agora, sim, acho que não. Né? E aí é o gancho para o que a gente vem falando. O mercado financeiro mudou, o contexto econômico mudou, as relações de poder mundiais estão mudando, né? E a pessoa vai entendendo a relevância disso, porque senão fica, a rentabilidade foi ruim por causa do contexto econômico. Oi? E aí? Isso nada tem a ver comigo. Ela não compreende isso profundamente, isso não tem um significado, uma semântica para ela. Né? Pergunta sobre qual é o momento de tomada de decisão. Se você está com uma clareza mental, você está com pensamentos muito acelerados, você está tranquilo? Porque tudo isso vai ter um impacto na decisão que ela vai tomar. Nós sabemos que é por causa da perspectiva que ela vai ter e que ela está tendo da situação. E por último, ajudar a pessoa a focar naquilo que ela pode controlar e não no que ela não pode controlar. Ela não pode controlar o contexto econômico. Ela não pode controlar a subida ou descida da taxa de juros. Mas o que ela pode controlar? Ela pode controlar se ela vai mudar ou não de perfil impulsivamente? Vamos trazer a pessoa para a realidade. Fazer ela pensar. Muito bom. Por que tudo isso? Porque todo processo de tomada de decisão que define o comportamento humano não é só racional. Ele é uma combinação fluida, o tempo inteiro, dançando para lá e para cá, entre processos automáticos e controlados, operando com o uso de cognição afeto. Essa frase é do Colin Camerer, o maior neuroeconomista que a gente tem nesse momento. Então, eu deixo com vocês essa novidade. E agora, a gente vai abrir para perguntas. O Alexandre vai vir fazer aqui a moderação e o espaço é aberto para vocês. Muito obrigada, gente.
Muito bom, professora. Muito obrigado pela palestra. Eu fiz um curso com a Renata sobre neurociências. Neurociência, neuroeconomia e finanças comportamentais. Um curso rápido, muito bacana. Vale a pena quem quiser aprofundar nesse assunto. Tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, nós sabemos que a plasticidade do nosso cérebro, né, é grande, porém, como a gente pode reprogramá-lo? Então, para não sermos sabotados com os vieses na tomada sim, de decisão. A ideia é muito boa, né? Por que a gente tem a plasticidade? O que é plasticidade? E tem vários tipos de plasticidade, tá? Mas, basicamente, é a capacidade de criar novas conexões neurais entre neurônios que já existem ou, em algumas áreas, criando novos neurônios. Então, ela serve para isso e ela é super importante. Como é que a gente faz, na verdade, para mudar o comportamento? A gente tem que transformar essas novas conexões em o que a gente chama de caminhos preferenciais. Sabe quando você vai para a sua casa e que você vai sempre por um caminho, e aí, de repente, você chega à conclusão de que, nossa, não, eu prefiro ir pela Faria Lima. Eu odeio a Rebouças, por exemplo. Não vou pela Rebouças nunca. Então, qual é o meu caminho preferencial? A Faria Lima. Mas, se tiver obra na Faria Lima, eu vou ter que encontrar um outro caminho. E isso vai ajudar a gente a ter novos comportamentos e, quando a gente sabe que a gente está sujeito aos vieses, nos livrar ou abrandar a presença dos vieses. Então, a dica: crie novos comportamentos, experimente coisas diferentes e preste atenção nessas experiências. E repita os caminhos novos. Muito bom. Renata, como convencer um jovem a planejar uma aposentadoria tão distante? Mas ainda, como convencer um jovem a aderir a uma previdência fechada em um mercado em que os profissionais ficam tão pouco tempo na empresa? Então, essa pergunta é muito boa, é a pergunta do século, né? Primeiro, não se trata de convencer. Como que você faz? Você tem que mostrar, não porque aquilo é bom não tem nada a ver com a pessoa, né? Porque é bom aderir a um plano de previdência aos 25 anos de idade. Sei lá, porque as pessoas fazem, porque não sei. Não. A ideia é a gente sempre mostrar qual é a vantagem direta que a pessoa vai ter com aquilo, né? E é isso que a gente tem que trazer, cada vez de forma mais intensa. E tem vários jeitos. E lembra que tem que aproximar o futuro do presente, né? Então, mudar de novo o enquadramento, né? O enquadramento não pode ser, é bom, a instituição é boa, a rentabilidade desse fundo é ótimo, os gestores são super conceituados. Não interessa, né? A pergunta é: o que você quer no seu futuro? Como você pensa que você vai chegar lá? E se você contasse com uma ajuda? Isso aqui é fundamental para você chegar onde você quer, lá na frente, né? Inverte a perspectiva, inverte o enquadramento e sempre, em todas as ações, mostra qual é a vantagem da pessoa com aquilo. Por que é bom para ela aquilo? O que ela vai ganhar com aquela ação? Muito bom. E como aumentar a cultura de poupança e concorrer com alto consumo tão necessário para aliviar o nosso estresse? Então, esse é um problema. Esse é um problema, mas o problema ele é mais profundo, né? E quando a gente vai estudar neurociência, a gente fica um pouco mais chocado também. Porque, lembra, o que eu falei? É a impulsividade. Claro que tem todo o ciclo da poupança, aquilo que eu falei no começo da palestra, mas o ponto principal é a impulsividade. Rapidamente, como que acontece a impulsividade? Por que a gente não resiste? Porque tem um sistema no nosso cérebro que se chama o sistema de recompensa, que é o sistema dopaminérgico. O que é isso? Quando eu estou de frente, para frente, né, diante de algo que eu quero consumir, imediatamente o sistema de recompensa começa a imaginar o prazer que eu sentirei com aquilo, com aquela aquisição. Quando isso começa a acontecer, há uma inundação de um neurotransmissor chamado dopamina no nosso cérebro, e nas várias áreas do cérebro. O que a dopamina faz? Pasmem. Ela, sim, impulsiona, ela dá todo o gás, toda a força para aquele comportamento impulsivo em busca de uma recompensa esperada, certo?
E, ao mesmo tempo, ela põe o pé no freio na área cortical, numa área de processamento que se chama sistema inibitório, que faz o quê? Inibe o comportamento impulsivo. Então, a gente está numa, enrascada, num beco sem saída. Por quê? Eu quero alguma coisa. Quando eu quero alguma coisa, eu sou estimulada a persegui-la a qualquer custo e deixo de pensar, como é que eu faço? O segredo tem que deixar a dopamina, o efeito da dopamina passar. Então, vai fazer outra coisa. Mas, tem uma coisa pior. A gente está sendo estimulado a produzir dopamina o tempo inteiro. Cada vez que a gente manda um e-mail e recebe a resposta, dopamina, Cada vez que a gente faz um post no Instagram, no Facebook, onde for, e recebe um like, dopamina. E assim por diante. A todo momento, já vou terminar, que essa parte ela é muito fundamental. A todo momento, a gente tem dopamina inundando o sistema. Quanto mais dopamina a gente tiver, mais dopamina e mais serotonina, mais sensação de prazer a gente vai querer. Então, a gente está vivendo realmente um momento de impulsividade e de agora, dessa força do presente. Por quê? Porque a gente está sendo, a todo momento, nas mais diversas formas, estimulado a produzir dopamina. Então, sua pergunta de novo. E os jovens? Pois é, a gente tem que lutar contra esse excesso de dopamina. Fazendo o quê? Trazendo ele para o presente, oferecendo outras coisas, mostrando que tem outras possibilidades de ter uma recompensa tão boa. A gente vai ter que ser criativo, mas funciona. É interessante esse ponto também, porque a gente tem que impedir a gente tem que se frustrar para poder não ir. E a gente vê exatamente isso, os pais são muito responsáveis por isso. Então, os pais, na atualidade, não conseguem frustrar os seus filhos. Então, ele está sempre querendo mais e mais, e isso gera um comportamento compulsivo grave. Mas, para finalizar, 2 dicas que não podemos deixar de fazer para aumentar o nível de consciência financeira dentro das empresas. Muito bom. Acho que a primeira coisa é trazer provocações. Provocações a respeito da vida da pessoa. Pergunta qual é o seu sonho, o que você quer, como você acha que vai chegar lá. Isso é uma coisa muito importante. Tem vários jeitos de fazer a provocação. Pode mandar um e-mail, pode colocar nas redes sociais da empresa, pode trazer conteúdo sobre educação financeira, trazer esse assunto, explicar como é que acontece o comportamento o tempo todo das mais diversas formas. E existem várias. Basicamente é o que eu faço todo dia. E uma outra coisa muito importante é essa ideia de segurar a impulsividade. Então, a pessoa fala assim, eu quero mudar de perfil, porque o perfil que está dando mais agora é o renda fixa. Amanhã vai ser o renda variável. Quero mudar. Calma, respira. Deixa a dopamina baixar, aproxima o futuro do presente e espera para a pessoa tomar a decisão. Espera e provoca. E traz informação sobre como acontece o comportamento. Muito bom. Muito obrigado, professora, mais uma vez, pela palestra que você deu e trouxe tanto conhecimento para a gente. Obrigado a todos, pessoal. Obrigada, gente. Foi um prazer. Renata, muito obrigada por compartilhar tantas informações relevantes para toda a nossa plateia. Parabéns, Alexandre, pela excelente moderação. Obrigada também por estar aqui conosco.